Pode falar. Nós estamos numa situação hoje que muitos têm conhecimento, mas onde está Deus? Não tem Deus. Acabou. Ele se apega naquilo que ele adquiriu. O apóstolo Paulo, ele disse, ele sim falava vários idiomas, e no entanto ele foi um apóstolo, mas esse foi escolhido por Deus. Veio uma voz do céu e falou com ele. Jesus Cristo falou: Saul, porque tu me persegues? Mas quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que me persegue. Quem ele estava perseguindo? Os cristãos, os filhos de Deus. Porque na ressurreição dele, a igreja veio à existência. Depois ela foi contaminada, sabe com quem? Com o fermento de Jezabel, com a idolatria. A católica significa universal. Certo? O termo do grego, católica, é universal. A igreja primitiva, ela foi danificada. Nós podemos ver na palavra aí, Tiatira. Como que ela se danificou? Olha também o início em Éfeso. Perdeu o primeiro amor. Volta, se arrepende, volta para o primeiro amor. E aí? Mas aí já estava fermentado, aplicado. Mas é aquele negócio, se você tem, se você dá primazia ao Senhor, e sobre todos os aspectos, você já está sendo o quê? Uma luz para o Senhor aqui na terra. É o brilho do Senhor aqui na terra. É a transfiguração do Senhor aqui na terra. É um fato. Quando eles viram o corpo de Cristo no monte da transfiguração, tudo brilhou. Moisés, quando ia falar com Deus, o que acontecia? O rosto resplandecia. O rosto dele resplandecia. Ele às vezes tinha que colocar um véu assim, tapar, para não mostrar que estava se desvanecendo, que ele tinha que voltar a falar com o Senhor. Sabe como é que é o negócio? Você está me entendendo? Hoje não, hoje nós já temos esse brilho. Esse brilho é Cristo em nosso viver. Aqueles que têm comunhão com o Espírito, né? Não, já aí que está. Nós somos divididos de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Deve ser conservados íntegros até a volta do Senhor. Primeiro, o corpo. Depois vem a nossa alma, que nada mais é que a nossa pessoa ou o nosso coração, mente, vontade e emoção, mais a consciência, que ela é preponderante no espírito, porque no espírito também tem 3 partes. Aí nós vemos a unção, a intuição e a consciência. Está em nosso espírito, é onde Deus habita, onde Ele está. Aí Ele toca em você, aí, se você sente, nossa, você me perdoa, eu pensei isso, você me perdoa. Lógico que Ele perdoa. Um menino morreu agora há pouco tempo, milionário. Aí ele olhando assim em direção ao céu, e o outro menino aqui do lado morrendo, agonizando. Ele bateu com o carro, Ademir Monteiro, bateu com o carro, ele olhando para o céu. Ele estava falando com Deus. Aí o policial falou: qual é o seu nome? Ele falou: Ademir Monteiro. Acabou de falar, ele olhando fixamente assim. Ele estava falando com Deus. Você acha que Deus não perdoa? Na hora, perdoa, irmão. Pode estar certo disso? O outro morrendo no hospital, abraçou com a filha dele: ó Deus, você me perdoa por tudo que eu já fiz, chorando, né? Por tudo que eu tenho feito, você me perdoa, Senhor. Eu estou partindo, mas você me perdoa. Você acha que não perdoa? Por tudo. Não, lógico que perdoa. Deus é só pelo fato de crer, meu irmão. Meu tio, nós fomos enterrar já é uma vitória para nós. E para Deus também. Meu tio, nós enterramos ele hoje. Estava lá às 9 horas enterrando ele. Estava vindo de lá. Ele parece 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí começou, caiu no chão, tossindo. Aí tava todo mundo afastado da igreja. Só minha tia estava indo. Não é assim, né? Aí o meu primo virou assim, pegou na mão dele e falou assim: pai, você vai voltar para Jesus agora. Vai voltar agora. Aí pegou, fez a oração lá, desmaiou. Foi embora.
Mas aí, a última visita, a penúltima visita que eu fiz ele falou assim, tio, quando você vai dar um jeito na sua vida? Eu falei, mais pra frente um pouquinho, né? Mais pra frente um pouquinho. Eu falei, mas você tá programando voltar pra Jesus? Mas se não der tempo, moço? E se não der tempo? Se der tempo, glória a Deus, você é o cara mais louco da vida. Agora, se não der tempo, você tá deixando pro último minuto. E se não der tempo? Mas... E é o irmão do Matheus. Se quem, Quem prega o batismo e fala assim que não tá na hora ainda. pra quem tem sorte, meu amigo. Agora, vai a gente fazer uma miséria dessa. Vai nós, falar assim, não, eu vou esperar pro último momento, eu vou desviar aqui, vou curtir a vida, eu vou, Não, e aí... Eu muito. Você também tá cansado de ouvir pessoas falando dessa forma. Não, deixa mais Deixa pra gozar a frente um vida pouco. primeiro. E vai que o cara parte assim, de repentemente. Porque tipo assim, você não precisa usar droga, você não precisa subir no pé de coqueiro, não precisa fazer uma tampagem de folha de zinco perto da esfiação. Um grão de arroz te engasga. Falta um fio de cabelo, que é uma veia no cérebro, se estourar, dá um aneurisma cerebral. Não, pai, são situações... Se uma bomba aqui do coração que abre e fecha 60 vezes por minuto, uma fechar, Bate a bota. se der um infarto na perna, no nervo da perna, que nós temos 50% na perna, nós morremos. A batata da nossa perna é um exemplo. Você tem que estar sempre em movimento. Eu sei que você fica sempre em pé, trabalhando. É meu caso também, né? Dificilmente eu fico sentado ali. Não, o cara deu não sei o que. Esse aqui é o segundo coração, ó. Infarto porque tanto ficar sentado, morreu porque ficar sentado. Olha, uma menina Computador? pegou um avião, não sei se foi lá do Japão, para vir para o Brasil, e morreu sentada. Pega aí 12 horas de voo. Pode não, tem que também inventar, poxa. Então, ô Matusa, você falando da luz, eu cheguei num pastor ontem, ele começou a coçar a cabeça, perguntando, porque você falar de algo concreto que os homens escreveram e depois pensar sobre tentar entender o que eles estavam pensando, é complicado. E nesse aspecto, igual essa palavra você usa muito, né, nesse aspecto, eu cheguei e perguntei para ele, filho, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, e ele disse, haja luz. E houve, e foi o primeiro dia, e houve separação da luz entre as trevas. E não explica. Mas o sol foi criado no quarto dia, verso 14 de 1 Gênesis capítulo 1, verso 14, e o verso 17, e aí foi o quarto dia, que criou o sol, lua e estrelas. E ali foi o quarto dia. Mas no dia 1, em Efésios fala que sem Cristo, sem Jesus, sem Yeshua, nada que foi feito se fez. Então, nada que foi feito se fez, nem o céu. Porque no primeiro dia, no capítulo 1, verso 1 fala, ele criou o céu e a terra, no princípio, criou o céu e a terra. O criou o céu é o terceiro, o segundo e o primeiro. Os céus, é plural. E o terceiro céu, onde Paulo diz que foi levado, 2 Coríntios 14, se não fala em memória, sei lá, você sabe, você não lê a Bíblia. Foi criado ali os serafins, os querubins, os arcanjos, os animais viventes, como está em Ezequiel, o seu trono, a luz, você sabe que é a habitação de Deus. Habitação, né? Foi criado até o tabernáculo que Moisés viu. É a habitação de Deus. Sim. Eu gosto muito, sem te interromper, tinha até o tabernáculo, quando o Moisés subiu ali no monte, falou assim, eu vou te mostrar e você vai fazer igualzinho. Porque depois ele cessou a obra, terminou. Então tem várias coisas que nós vamos chegar lá que já está pronto desde a fundação do mundo. Muito antes. Isso, antes da fundação. Muito antes. Aí o que acontece? Essa luz de João, capítulo 1,
até o 14, fala assim, e a luz veio os homens, mas eles amaram mais as trevas. Essa luz não tem referência nenhuma, mas em Mateus capítulo 5 fala, eu sou a luz do mundo. Depois que eu for, vocês são a luz do mundo. Vocês serão a luz do mundo, porque vocês vão me imitar e vai receber o que eu tenho. Vão refletir o que eu sou. O que eu sou, isso, tipo a lua. Mas a luz de Gênesis capítulo 1, verso 3, nós não temos ela no espaço, porque se ele fala assim, a luz não era o Sol, não era a galáxia. Por quê? Nós temos a nossa galáxia, o centro dela é o Sol, mas não tem o centro do universo, não tem centro do universo. Porque, milhares de anos-luz daqui, tem outra galáxia que tem outra estrela. Uma estrela grande, que é centro. Então, você está tocando a questão dos planetas existentes no globo terrestre. Só para você ter uma ideia, eu sempre falo com ela aí, eu gosto de falar das eras primitivas. Porque quando Deus veio pairar sobre a face das águas, correto? Ele veio pairar, o versículo 2, para gerar vida. O significado é esse, para gerar vida. Assim a galinha, se ela não pairar em cima dos ovos, não vai gerar vida, vai apodrecer tudo. O que acontece? Aí tem uma galinha aqui que eu posso, se eu colocar 10, 6 é certo. Tem que deixar 6 ovos, né, para ela chocar o 6. E aí, aí ela está gerando vida pelo calor que ela está transmitindo ali para gerar vida. Quer queira ou não, o caso de Deus, aí quando ele veio, ele muito antes do dilúvio, ele já havia feito um julgamento. Ele fez criaturas tipo 112 metros de altura, um crânio quase de 3 metros de altura. Imagine a mão. Essas pessoas estavam sob o poder de Lúcifer. Estavam sob o poder dele. Deus deu a ele todo o poder. E ele se orgulhou tanto disso que ele fez uma rebeldia, se rebelou contra o Senhor. E 1/3 parte dos anjos caíram com ele, vieram com ele. E ele veio dominar essas criaturas gigantescas. Ele veio dominar. Um exemplo, se você pegar o petróleo, nada mais é do que matéria orgânica em decomposição. O petróleo. Nós temos uma reserva de petróleo que faz divisa com o Rio de Janeiro, que é a camada de pré-sal, está a 10.000 metros de profundidade. É muito de petróleo, não é pouco não. 10 quilômetros, 10 mil metros, 10 quilômetros, né? De profundidade, exatamente. Então, veja só, aí você percebe que ali já foi o primeiro julgamento que Deus fez. Aí ele veio restaurar. A luz veio para restaurar. Correto? Essa luz é Deus. Essa luz é Deus. Veio para restaurar. Depois ele começou a fazer as separações, isso, aquilo. Depois ele fala assim, eu estou sendo sucinto. Sim. Podemos até fazer na sequência ali. Ajuntem-se as águas, olha bem a expressão. Ajuntem-se as águas e apareça a porção seca. O que apareceu? A terra. Aí ele traz um homem à existência, compatível com ele, como ele é, para a expressão dele, para expressar, representado, com domínio. Ele disse, sede fecundos, crescei e multiplicai e povoai a terra. Foram, daqui para trás, ele viveu 930 anos, Adão. Foi crescendo, se multiplicando. E foi povoando toda a terra, os 4 cantos da terra, foi povoando.
Olha, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Não tem ninguém que venha falar isso com você. Foram povoando, mas preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Quando houve esse primeiro julgamento, esse aí sim, foi geral. Esse aí foi geral. Inundou tudo. A terra estava submersa nas águas da morte. Ele veio trazer vida, pairando sobre a face das águas. A luz veio. Aí, o que aconteceu? Ele foi falando coisa. Foi acontecendo, haja, isso. Ajude-se as águas apareçam por seu seco. Já havia feito o julgamento. Se nós olharmos, abrir aí, eu olho muito questão dos grandes escavadores que tem, né? Quando encontram um fóssil, os arqueólogos, arqueologia, quando encontram um fóssil, nossa, tem tantos milhões de anos. Com precisão. E quando houve a separação do oceano, do globo, tem bilhões de anos, meu irmão. O homem, a existência do homem tem 6.000 anos. Tem 6.000 anos. A existência, conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós temos um rosto, a aparência de Deus, a expressão de Deus, o rosto de Deus. Então, aí, não fechando que é rapidinho. Aí, o que aconteceu? Nesse julgamento foi geral. Agora eu vou falar para você. Quando houve o dilúvio, que foi crescendo ali através... Esse povo daqui para cá foi dominando. Você já viu falar quando chove em determinado lugar? Morreu muita gente, inundou, levou casa, isso e aquilo, mas não aconteceu com Colatina. Vai aqui pertinho. Eu falei até agora que eu sei de lá que eles me seguiram. Para lá de Alto Renovo, Mantenópolis. É uma buraca. Lá embaixo. Se vier uma tromba d'água ali, meu irmão, mata todo mundo. Morre todo mundo. Até vazão espalhar. Porque ela vem, mas vem pela presença de Deus, vem e aí acaba. Mas Deus não vai fazer isso, lógico. E tem lugares no nosso globo, na Terra, que a profundidade é abaixo do nível do mar. Sim. E não enche. Olha bem, e não enche. Tem água, tem tudo. Abaixo do nível do mar. E não enche. Não é um mistério? Isso é um mistério. Outro mistério, com relação ao que ele disse, logo depois que ele foi ter um conhecimento do que era bom e do que era ruim. Mas ele falou para ele, olha, não, dessa árvore vocês não comam, porque eu digo que dela comer, certamente morrerás. Correto? Mas quem que levou eles induziu a eles pela presença de Deus? Tanto é verdade que Deus diz assim, lá no capítulo, já no 4, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ó, ativou o quê? A consciência, a mente. Ativou. Nós estamos nus. Aqui no Amazonas, aqui ainda tem tribos ainda que não tiveram contato com a civilização ainda, andando do mesmo jeito como andava. Agora, olha onde eu quero chegar. Vou chegar para você ouvir. Se aquele dilúvio que houve com aquele povo que estava ali, já tinha os oceanos. O mar chove, toda a água da terra vai para o mar se enche. Os oceanos é o Pacífico, o Índico e o Atlântico. Nunca se enche, nunca se farta.
Pode chover. Mas a água não se cria, a água se transforma, né? Escuta só, aí você vai lá em Guarapari, Marataízes, lá para cima de Guarapari, lá tem uma montanha assim, o mar está lá embaixo. Uhum. Aí você abaixa aqui e olha assim, você vai ver o mar lá fora assim, ó. Tá vendo? Ó. Mas ele faz isso aqui, vai lá na praia e volta. Você tá me vendo? Ó, aqui, ó, levantou. Assim como ele abriu o mar, Moisés foi passar com o povo. Esqueci a torneira. Assim aconteceu com o rio, Jordão. Vocês, por que não chamaram? Colocou uma barreira, isso é o poder de Deus. Tem- Foi a água, foi fazendo isso aqui, ó, foi fazendo isso aqui. Eles passaram assim, tiraram 12 pedras daqui, jogaram lá e pegaram 12 de lá e jogaram para cá, significando um batismo também. As águas da morte com relação aos egípcios que passaram ali, entraram nas águas da morte. É que aquela ali era uma nova geração. Que É, a tinha nova atravessado geração. o Mar Vermelho. Aí, ouça bem, isso já tinha acontecido de dilúvio, meu irmão. Mas quando cometeu o primeiro homicídio, aí Deus já passa a contar a geração. A descendência da mulher nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que é Cristo. Ele veio, mas já havia preparado já muito antes, para que ele viesse para nos restaurar, porque o inimigo ele já tinha consciência quem éramos. Ele já tinha consciência, ele nos fez conforme, ele ouviu, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E ele não veio na semelhança de homem, Jesus Cristo, ele não entrou naquele corpo, ele já era um corpo ressurreto, era um corpo de ressurreição. Ele não mostrou para o discípulo dele? O Tomé que duvidou? Não, toca aqui. Não, Senhor, não, olhe do meu lado. Porque viste e creste. Agora porque viste e creste? O que é isso? Bem-aventurado porque não viu e creu. Você está me entendendo? Conclusão, só para você observar. Aí ele vai com aquele corpo, durante 40 dias, ele fica ali ensinando o que eles deveriam, como que eles deveriam agir. O apóstolo Paulo é enfático em dizer como nós devemos nos proceder. Na habitação de Deus, na casa de Deus, que não é amontoado de tijolos, mas é nós que compomos essa casa é universal, essa casa é um corpo, é o sacerdócio de Deus, é o falar de Deus. E o inimigo está furioso porque está crescendo, irmão. Ele não quer ver autoridade, não, porque quem tem autoridade é esse tabernáculo, é a igreja que tem autoridade. A igreja tem autoridade. Deveria ter. Não, a igreja tem. Eu estou falando de igreja como corpo e expressão. Não em aparência. É isso aí, deveria não ter. Em aparência. Eu digo questão de consciência. Não, a nossa consciência não, já foi. A consciência, tipo assim, igual está em Lucas 10:19, né? Eis que vos dou poder. O poder já foi dado, mas o negócio, tipo assim, as pessoas gerar consciência de eu tenho poder no nome de Jesus e eu vou usar. Você entende? Gerar consciência? Não, aí é muita prepotência. Questão de consciência mesmo, você está falando. Aí você colocar isso na mente. Isso. É tipo assim. Ele vai querer agir. Muitos estão fazendo isso para ganhar dinheiro. É igual tipo assim, o senhor é o pastor. Você tem 100 pessoas abaixo, digamos, no mesmo nível, né? Mas a olhar humano parece que está abaixo. Mas essas pessoas que estão abaixo, o novo convertido, entender que ele tem o mesmo poder que o cara que tem 50 anos de ministério. Você entende? É isso, a consciência. É isso que eu falo ali com ela, sobre esse aspecto. Não foi isso que Jesus pregou, daquele pessoal que chamou para trabalhar e foi chamando os outros, chamou e depois todo mundo recebeu igual. A mesma coisa, a mesma quantia. A mesma quantia. Então, todos nós somos o quê? Sacerdotes. Sacerdotes. É claro que quanto mais tempo você passa com a fonte, mais você vai ter. Mais você tem. Aí você consegue tirar o nível, né?
o principal da congregação, da denominação, o ancião lá, o pastor e tal, se ele não passa tempo com a fonte, provavelmente um novato que passa tempo com a fonte vai ter muito mais que ele, mas não tem a consciência que esse tem, que o ancião tem. Então veja só, então nesse aspecto que você está falando, eu concordo com você. Agora, se você olhar os dons ali em Efésios, é para o corpo, a igreja. Quando Jesus Cristo falou questão do id, que está no imperativo, ele falou para determinadas pessoas? Não, ele falou para o corpo, ele falou para a igreja, fazer discípulos de todas as nações. Você pode estar em qualquer lugar, você já tem essa autoridade. Aí vem, primeiro, vem o quê? Apóstolo. Depois vem o quê? Presbíteros. Depois vem o quê? Evangelista. Depois vem o quê? Pastores, evangelista, pastores e mestres. São 5. Então eu estou falando consequência. Nos pastores e presbíteros. Esse aqui, esse é para o corpo, meu irmão. Você pode ir para um lugar aí, evangelizar uma pessoa, na mesma da hora creu, você pode batizar na mesma da hora. Você tem autoridade para isso, que você é um com o corpo. Você já entrou nessa esfera. Quando houve o batismo ali em Atos 2 ali, o que aconteceu? Mais de 3.000 almas. E será que entrou 3.000 pessoas ali qualificadas para fazer tal coisa? Não. Eu já estava qualificado para batizar ele. E ele também já estava para batizar o outro. Foi instantâneo. Uma coisa para um batizar o outro, você creu por intermédio do Espírito Santo. Ou você, se o Espírito Santo não te convencer, você se creu, se aceitou, recebeu, nada impeça de ser batizado. Isso. Olha o eunuco e o Filipe. Isso aí. Mas a questão toda que o Espírito Santo que batiza o homem nele mesmo, nas águas, simbólico, né? Mas se eu perdi, ou eu não sou guiado pelo Espírito Santo, de Romanos 8,14, eu perdi a comunhão com o Espírito, mas eu estou no automático. No automático. Você entende? No automático ali da religião. Legalidade. É o viver religioso. É o viver religioso, mas eu não sou mais guiado pelo Espírito, eu não sou filho. Se eu não sou filho, eu não posso colocar outro filho para dentro. Deixa eu te falar um negócio. Mas é filosofia. Não, isso é uma filosofia. Filosofia. Não, isso aí eu não vou falar questão de heresia, não, mas eu vou falar que é proselitismo. Tipo, pelo fato de você crer, você já passa a ser filho. Deus já te adota como filho, correto? Uhum. Pelo fato de crer. Agora, é preciso entrar nas águas da morte, que é o batismo. Não tem... Creu na mesma da hora. O seu pensamento... É instantâneo. Ele vai naquela pegada uma vez filho, sempre filho, ou ele pode decair, apostatar? Não, eu creio que diz a palavra que ele fez vaso de honra e vaso de desonra. Vaso para a perdição ele fez. Sim. Ele já está preparado. E está aparecendo outros vasos aí para a perdição, para a gente ver a nossa fragilidade. Lógico que você está vendo algo que você não pode cometer, você vai cometer. A lei, eu não vivo pela condição da lei, mas eu sei que eu não devo transgredir. Não sim. Posso transgredir. Ela tem poder sobre você quando você passa a ser culpado, né? Exatamente. Mas o próprio Espírito testifica o nosso Espírito, porque fizemos algo. Aí, Senhor, você me perdoa. Eu me arrependi, eu me arrependo de ter feito isso. Quando gera tristeza, porque também quando na mesma da hora o Senhor agora, se liberta. tiver com consciência cauterizada, não, aí é o outro entendimento cegado... Não, aí ele cega. Tem olhos para ver, não vê. Ouvidos para ouvir, não ouve. Assim é o povo judeu até hoje. E boca para falar, não fala. Agora, será usada na grande tribulação? A grande tribulação será universal. O que estamos passando aqui, lá fora também está passando. Lá também está passando. Lá está passando. Assim como o relâmpago se propaga do Oriente ao Ocidente, assim ele virá. Todo mundo, assim rápido, todo mundo vai ver. Não importa o horário. Questão de fuso horário, nada disso, mesmo da hora. Isso é instantâneo. Agora, se essa mulher gerar o filho varão, Apocalipse
se ela gerar o filho do varão, que são os vencedores, você está me entendendo? Ela vai gerar. O inimigo vai ficar furioso. Ele vai lançar pela boca dele um rio, a serpente, o dragão, o grande dragão se torna um dragão. Agora, vai lançar um rio para tragar. Mas sabe o que vai acontecer? Está no Apocalipse, está escrito. A terra vai se abrir e vai engolir a água. Entendeu? Aí, o Senhor já tem um lugar preparado, irmão, para todos aqueles que já o têm e confessam como Senhor. Esse é o restante da mulher. Aí, quem viu isso? João. Eis os que vieram da grande tribulação. Olha aí, da grande tribulação. Aí veio, daí tem da mulher, logo da mulher que o Senhor tem um lugar preparado no deserto para ela. Correto? Já tem um lugar preparado para ela. O Senhor já preparou o restante dessa mulher. Que não vai foi, ter um arrebatamento também. Israel, né? Vai ter um arrebatamento do deserto. Não, isso era testemunha na grande tribulação. Depois de Moisés e Elias, eles serão, o povo, eles serão martirizados, correto? Serão mortos, mas ressuscitarão. Quem virá pregando o evangelho para eles, e aí agora confessando que ele realmente veio? O povo judeu. Aí depois, quem é um outro agora para o restante, que não receberam, que não creram, agora, como se você falou que o senhor tio, tem oportunidade ainda, tio. Tem oportunidade para o senhor. O senhor não quer aceitar? Não, agora não. Ô meu irmão, conclusão. Aí, quem creu e foi batizado e confessa ele como Senhor e tem como Senhor, mas não foi o suficiente para ser um vencedor, para se tornar um filho varão, já tem um lugar preparado. Os seus têm um lugar preparado. Agora, os que ficarão aqui nessa esfera tribulada, muita tribulação mesmo, muita angústia, muita perseguição. Você está entendendo? Muita perseguição. Haverá muita perseguição. Não, você vai ter que aceitar a marca da besta. Isso, aquilo e tal. Não, se você é um com o Senhor, creu no Senhor, meu irmão, acabou, não tem jeito. Você não vai aceitar nunca. Você não vai aceitar nunca, porque você já é do Senhor. Ele já te escolheu. Muito antes de você nascer, já tinha escolhido já. Muito antes ele já sabia. E ele sabe até o que vamos falar daqui para frente. Eu não sei. Você não sabe. Eu não conheço sua mente, você não conhece a minha mente, o que eu estou pensando. Agora nós conhecemos a mente um do outro com aspecto de falar de Deus. Aí nós estamos testificando, correto? Nós estamos testificando. Agora, a oportunidade é para o incrédulo, a grande tribulação? Não. Para o incrédulo, olha ali para você ver. Quem vai para o lago de fogo? Olha para quem vai para o lago de fogo. Que vai mesmo para o lago de fogo. Fala todos eles. Cita todos eles. Eu só vou falar, sem falar dos de cá. Mas vou falar assim, o diabo, seus anjos e os demônios. O lugar deles é o lago de fogo mesmo. E que mais? Os idólatras. Mas quem? Os afeminados, os roubadores, e os beberrões que nem Deus tem, os feiticeiros, isso, aquilo outro, isso já é o lago de fogo mesmo. É o lago, não tem coré. Vou usar essa expressão para você, é o lago de fogo. Agora, se ele aceitou, se arrependeu, o anjo pregando o evangelho eterno, ali naquele momento, e creu, serão como nós, as nações em volta da Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. A Bíblia é um exemplo. O que aconteceu com aquele ladrão? Na hora, ele se arrependeu ali na hora, ele foi com Jesus Cristo. Aquele da cruz. O ladrão estava lá dele, né? Ele onde ele desceu? Ele desceu ao Hades. Desceu no inferno. Porque o inferno pregou para o espírito em prisão que não podia ficar aqui na terra. Você está me entendendo? Não pode, jamais.
olha os demônios, quando entra numa pessoa, o que é que faz? Arrasa a pessoa. Eu já vi várias situações, a gente está orando, falando, olha, o seu lugar não é aí, você sai daí agora, em nome de Jesus Cristo. Agora, agora. O seu lugar não é aí. Aí eu falei assim, já melhorou. Aí você, Patrick, o que foi, tio? Já melhorou? Melhorei sim. Mas antes ele olhou para mim com a cara tão feia. Você está me entendendo? Sim. Estava possesso mesmo. Uma cara feia mesmo. A mulher de Vitória foi a mesma coisa. Menino, eu não tenho coragem de fazer isso aqui, é para lá e para cá. Assim, não sei se eu já te contei isso para você. Assim, com tanta velocidade, uma senhora segurando o braço esquerdo, que ela estava do lado esquerdo, e a criancinha do lado dela, a neta dela. E um senhor segurando aquele do lado. Aí ela fez, para lá, pum, se jogou, mas eles estavam segurando ela, ele ia bater a cabeça no assalto. O inimigo queria matá-la. Sim. Conclusão, para você ter uma ideia, ele saiu. Aí ele perguntou a ela, a mulher assim, falou assim com ela, vem cá, a senhora pertenceu a algum centro espírita? Sim, eu fui médio do centro espírita. Hoje ela usou a expressão, hoje eu sou evangélica, você está entendendo? Uhum. Ela usou, então você busca o Senhor, Ele está tentando te buscar. Ele está tentando te buscar. Busque o Senhor. Então, primeiro passo, tem que ter fidelidade para com Deus. Tem que ter integridade para com Deus. Tem que ter comunhão. Tem que ter aquela comunhão íntima com Deus. Você tem que dar primazia a Deus sobre todas as coisas que você vai fazer. E primazia, a história vai mudar. Muda. Muda. O ano passado eu comecei a levantar às 4 da manhã para copiar a Bíblia, né? Rapaz, mas as coisas começaram a fluir tão bem, sem fazer força. E esse ano eu também estou colocando isso em prática. Sabe, eu tô aqui, ó, vou chegar em casa agora, vou até tirar um sono que... Faz parte. Não, vou tirar um sono. Depois vou começar meu trabalho. Mas, gente, viver ansioso não leva a gente a lugar nenhum. E se Deus não ajudar, em vão. Agora, essa questão da segurança. Se Deus não colocar os seus anjos ao redor, em vão vai trabalhar a segurança, vai a cerca elétrica, Vai tudo. Tudo está na permissão de Deus, tudo. Tudo. O enriquecer, o empobrecer, o adoecer, o nascer, a morte, tudo. Eu costumo dizer que o tempo é a distância de longos dias, o qual faz convergir nele todas as coisas, tanto a vida quanto a morte. O tempo se encarrega disso. E nós vimos aí como que está acontecendo. Aí eu fiquei sabendo, um amigo meu agora, tem 6 meses que ele partiu. Aí eu perguntei ao mundo, mas o que foi? O Zé lá da padaria lá, diz ele que a mulher dele ia morrer primeiro. Cadê ele? Lá no WN lá. O Zé da padaria lá, Sei. do Aparecido. Sei. Pois é. Já tem 2 meses que tá enterrado. Aí, não estava sabendo aqui, ó. Mais um, era meu amigo. Tá vendo? E a mulher dele já deu câncer umas 4 vezes. Isso. E ele falava assim, nossa, a menina aqui, a Creuza, tadinha, a Creuza. Assim aconteceu com o Então, sogro foi da menina, morte nossa de quê? filha, né, Câncer Matheus? também? Infarto. Infarto? É, Matheus. Aconteceu lá com o sogro, Ó, a sogra da Aline, nossa filha. É isso também. Tinha um negócio do coração, mas... Ah, não, ele gostava. Sim. Entendeu? Aí é Não, mas eu não sabia que ele tinha. um menino novo, forte, rapaz. Eu não sabia. O Zé? O Zé, eu não sabia. Eu não. fiquei sabendo quando eu vou aí. Você ficou sabendo também na hora, no dia? Eu fiquei sabendo no dia, e a esposa dele aí ia falar. Eu fiquei sabendo. Aí você, o corpo vai chegar 2 horas, mas vai chegar 2 horas, vai virar noite, né? Quando eu fui lá 4 horas, já tinha enterrado. Meu Deus, você já imaginou? A gente parte aqui desta vida, ainda leva a gente para fazer exame de que morreu e isso, aquele piloto. Primeiro a gente levava um médico na casa da gente e falava, morreu disso. Sim. Agora não, tem que fazer uma Autópsia, né? Autópsia lá, não sei aonde. cortar a pessoa todinha. Então, rapaz,
a gente só morre uma vez. E viver, a gente tem a oportunidade de viver todos os dias. Agora deixa eu te falar, você usou essa expressão, Deus fala questão de tomar a cruz, de seguir, significa você exterminar o seu velho homem, sua velha pessoa, não mais você. Né? Quer vir após mim, é assim mesmo, se negue, eu renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Significa não sofrimento, mas você acabar com você. Não mais você, agora é ele. Muda a história. É o engraçado que no decorrer do contexto desses versículos, fala assim, qual homem que vai construir uma torre não se assenta primeiro e calcula quantos que vai gastar? Ou um rei que vai à guerra, calcula quantos que vai precisar e já envia um para negociar a paz, né? Fala assim, poxa, o cara tá com 100 mil, eu só tenho 10, vamos negociar uma paz. Aí tem muitas coisas que quer dizer, mas não está escrito. Então, você entrega a sua vida para Jesus, calcula, você vai lutar com as suas forças ou você vai entregar nas mãos dele para ele lutar com as forças dele? Como está em 1 Filipenses. E nada podeis fazer. Você entende? Porque às vezes a gente aceita Jesus todo desgramado. E aí a gente tem nossa, eu vou lutar contra o vício, contra a droga, contra isso, contra aquilo. Mas aí você não calcula as suas forças. Não sabendo que você é um fraco, perdedor. Miserável. Isso. E quando você calcula, você fala assim, não, eu vou apelar para quem possa me ajudar e quem vai me capacitar. Aí você consegue terminar. Aí, ó, exemplo, quando jogava baralho. Ele já queimou roupa, vou queimar essa roupa que eu vesti, porque eu nunca mais vou jogar. No outro dia estava ele na mesa de jogo. Aí eu sabe o que eu falei com Deus, Senhor? Aí ele se o falou Senhor com não Deus. me ajudar, Ele falou com Deus. eu não tenho condições. Porque não adianta nada. Se essa mão te faz pecar, corta. Ou o teu olho, isso. Isso é sentido figurativo. Sim. Não adianta nada. O cara continua do mesmo jeito. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor tem condições de me ajudar. Eu saio dessa mesa e vou para outra mesa. Saio daquela mesa e vou para outra. Eu não paro de jogar, só o Senhor para me ajudar. Me ajude, Senhor. Me ajude, só o Senhor. Me ajuda. Eu falei com Deus assim. Aí, do nada. Aí estive como professor da Batista muitos anos, né? E hoje eu vejo assim, as pessoas falarem, né? Quando eu estive professor, aí eles disseram assim, um dos melhores professores de todos eles ali, não só para a classe de jovens que eu peguei, de senhores e mulheres, até classe de mulheres também. Você está entendendo? Aí, e a rapaz, pergunta ela aí, sentava de manhã no sábado aqui, só saía à noite. Se eu for compartilhar alguma coisa, Samuel, eu não vou escrever nada. Aquilo já está tudo gravado aqui. Eu compartilhei... Você viu o vídeo que eu te mandei? Que eu gravei lá terça-feira? Samuel. Eu te mandei? Ele te Mandou mostrou o Pina pra você? Não, ele teve que formatar o telefone dele e ele apagou tudo. Eu perdi tudo. Perdeu Não, eu te mandei essa semana agora. Foi essa semana. Foi semana Que dia que foi, teve foi, que- acho que semana agora foi anteontem, terça. né? Foi terça. Terça-feira, né? Foi Terça, quarta. quarta. É um negócio É assim. quarta-feira que eu te mandei o vídeo. Aí Então, perdi tudo. foi, perdeu tudo. Aí eu fui falar lá de o E o Verbo se fez carne. Eu falei assim, não vou fazer esboço, não fazer nada, porque a gente já tem um conteúdo, né? A gente tem dentro, carga dentro da gente, né? É. Mas isso não isenta da gente buscar mais e se aprofundar. Eu falei assim, se o Espírito Santo vai fazer você lembrar tudo o que deveis falar naquele momento, e ele vos ensinava todas as coisas, é claro que não ausenta, né, a nosso esforço, mas o que a gente já tem. Falei, pra mim começar hoje eu não vou fazer nenhum esboço. Meu amigo, se você não segurar a onda, Não, aí eu... Ia virar a noite igual o pau. não, mas é. É mesmo, Eu tô até olhando o relógio que eu já vou até embora, porque se deixar ele aqui, Aí... daqui a pouco eu caio da cadeira. Aí eu pegava assim, ó. Eu pegava, ó, você vai pegar versículo tal, eu dava responsabilidade a todos eles. Versículo tal, você vai ficar com capítulo tal, versículo tal, e você também. Aí eu
quando eu já olhava, eu falei assim, gente, mas já está terminando? Não acredito. Aí eu compartilhei. Quem faz o que gosta, não passa, o tempo não passa. Fui em Belo boa. Horizonte, fui primeiro em São Paulo, né, numa grande reunião que houve lá em São Paulo. Conclusão, eu não anoto nada para falar, porque eu fico prestando atenção mesmo. Aí eu falei assim, daqui para lá, e era até o capitão, ele era tenente, né? Lambert? Não, ele era tenente Lambert, mas não, eu fui com Gilmar. é, Gilmar. era o capitão Gilmar, sim. Aí ele não quis dar o carro dele, que era carro novo. Aí eu fiz a oração, Senhor, nós estamos saindo agora. Eu queria sair meia-noite, nós saímos 10 horas da noite, lá de Vila Velha, para Belo Horizonte. Senhor, nós estamos saindo agora, exerça o teu serviço sobre essa viagem, Senhor. Nos leva e nos traga de volta, Senhor. Aí daqui para lá eu fui orando, Senhor, eu quero chegar lá. Eu sei que muitos vão ficar com sono, mas não deixa eu ficar com sono, não. Eu quero compartilhar da tua palavra. Eu compartilhei. Lá em Vila Velha foi a mesma coisa. Na Vitória, né? Vitória. Foi a mesma coisa. Aí o irmão o Sherman, um americano, queria saber o que eu estava falando. Ele pediu um intérprete aqui do lado para transmitir o que eu estava falando. O que ele falou, eu estava ouvindo através do intérprete. Sim. Ouvindo. Eu falei assim, gente, isso é muito rico. É um negócio que já tinha, a gente já tem propriedade, porque Deus já está nos capacitando, está nos dando sabedoria para tal. Conclusão. Aí eu falei assim, olha, da mesma forma que Eva veio de Adão, complemento de Adão, saiu de Adão, a igreja veio de Cristo também. Quando ele ressurgiu, ele trouxe a igreja em ressurreição. Aí eu fui falando. Por isso deixará o homem pai e mãe e unirá sua mulher, e os dois tornaram uma só carne. Então, falando isso aí, você já imaginou uma vida aqui vários, um só consegue penetrar, se mescla, se torna uma só carne. Aí nasceu Samuel. Eu nasci, Matusalém, ela, nossos filhos, nossos netos. Mas foram duas vidas que se mesclaram, se uniram, se tornaram uma só carne. Grande esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Nós, assim como ele está no Pai e o Pai está nele, nós, ele e o Pai, está em nós. Ele e o Pai está em nós. Tornou um só. Nós tornamos um só. Aquele que Igreja se com une ao Jesus, Senhor, Jesus com Deus. lá em 1 Coríntios, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Mas interessante, você me tocou não estou falar não, mas é a realidade. É uma realidade. A questão da coinerência, ou seja, o habitar mútuo. O habitar mútuo. Vai chegar o momento da Nova Jerusalém, todos têm a mesma mente. Todos têm a mesma mente. No mesmo corpo. A mente de Cristo, a minha mente nossa, é igual. Assim como ele veio na forma humana, comeu também, isso no Velho Testamento. Ele lutou com Deus. Quem lutou com Deus? Jacó. Você está entendendo? O que Deus fez com ele? Interrompeu o nervo da coxa dele, ele ficou manco, né? Mudou o andar dele. Mudou o andar dele. Eis a questão. Ele já não andava como Dantes. Não, agora você vai andar como eu quero, né? Isso aí, bom negócio. Isso aí, irmão. Então, aí veja só. Aqui, interessante, o que faz o nervo, esse nervo aqui faz você levantar a perna. E quem sofre alguma coisa dessa perna, aqui, ele sai arrastando, sai marcando. O meu aqui, eu perdi ele aqui. Eu fui sair do carro, ele, pum, rompeu. Esse aqui. Mas que dor. É uma dor
indescritível, muita dor. Conclusão. A gente fica aqui até amanhecer. É conclusão desse assunto, aí vai entrar no outro, não, né? amanhece o dia. Eu não falei nem nada do povo que foi tomando conta. Eu não falei nem nada do povo que foi tomando conta, né, do mundo inteiro. Sim. Mas aquele dilúvio foi localizado, é isso que eu quero dizer. O primeiro dilúvio ali de Noé ali não foi universal. Eu gostaria, sabe o que, Matusa? Foi localizado. O seu entendimento em qual era da eternidade, em qual momento da eternidade, e se você já parou para pensar sobre isso. Talvez, com certeza já, você é um cara pensante. Você é um Platão, um Aristóteles. Mas, em qual momento da eternidade, é claro que foi no princípio de todas as coisas. Que Jesus foi formado, gerado, modelado. Qual o pensamento seu a respeito? Então vou te dar a resposta. Já vou te dar a resposta já. Se você, nada do que foi feito se fez. Nem o céu, nem a terra, nem nada. Nada. Foi tudo por intermédio dele. Aí você vê João, capítulo 1, o que diz? No princípio... Ele era o poder. Olha aqui, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Uhum. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ou tabernaculou entre os homens. Era o próprio Deus. Agora destrincha somente esse versículo. E o verbo estava com Deus. Estava, quer dizer, algo que poderia estar separado, que estava junto. Mas você é professora portuguesa. É o habitar mútuo. Isso, beleza. Agora ele... E o verbo se fez carne, habitou no meio de nós, e o verbo era Deus. Agora essa outra parte. Ele estava com Deus. Então quer dizer que é algo distinto, separado, que escolheu estar ou não tinha outro lugar para ir. Uma coisa assim. Não. Beleza. Agora, ele era Deus. Mas aí já voltou. Ele era o próprio Deus. Mas sendo que são coisas distintas. São duas personalidades. Tanto que na nossa linguagem humana a gente fala pai e filho. Parece que tem um menor e parece que tem um maior. Um que tem um poder e o outro que tem o outro. E é tanto que você vê em Hebreus... Mas ele já falava assim no Velho Testamento: o meu espírito não agirá mais no espírito do homem, porque ele se tornou carnal. Gênesis 6, capítulo 3. Então você está sabendo. Então, olha a questão do habitar mútuo. Quer dizer, poinere mutuamente, o habitar mútuo. Pai, filho e espírito. Não significa, por exemplo, quando o pai mandou o filho unigênito, e nós nos tornamos muitos filhos de Deus e os muitos irmãos de Cristo. E ele é o primogênito dos muitos irmãos. Agora, com relação ao Espírito, eu mandarei um para que fique convosco para sempre. Já se falava nele no Velho Testamento. Ele mesmo falou: meu Espírito não agirá mais no homem por esse ter se tornado carnal. Aí, veja só. Quando ele falou assim: eu estou no Pai, o Pai está em mim. O que eu falo, eu não falo por mim, mas eu falo que o Pai me ordenou, me disse. Então isso eu falo, isso eu faço. Aí Felipe fala assim: mostre-nos o Pai. Nossa, rapaz, eu estou tanto tempo convosco e você não me conhece. Mais um exemplo, mas é isso aí. Você não conheceu o Pai ainda? Boa ilustração, isso aí. Agora ali eu vejo que, tipo assim, Jesus era uma luva vestida por Deus. Tipo, uma luva... Para colocar uma luva, se coloca numa mão. Isso, Jesus. Aí se torna uma mão só. Isso, tipo assim, ele falou assim: você tá vendo a luva, mas quem aqui é a mão de Deus. E eu sou somente o corpo personificado do Deus que é Espírito. Uma luz inacessível. É igual eu pensando nisso, eu paro e fico às vezes pensando para ouvir a mente, ouvir a consciência, né? Para ouvir a alma, aquela questão ali da mente. E eu vi ali Deus convivendo com Adão, depois abrindo mão, deixando somente o Espírito.
E aí ele vai e tira o espírito de Gênesis capítulo 6. Fala assim, meu espírito vai ficar com vocês. Depois, Gênesis capítulo 12, Deus aparece, depois aparece para Noé, faz a promessa, manda ele construir a arca, depois só reaparece agora em Gênesis capítulo 11 e 12, fazendo a promessa para Abraão, mandando ele sair. Gênesis capítulo 15, fazendo a promessa dos seus filhos, sua geração, é a terra prometida. E aí, quando chega em Isaías capítulo 6, verso 8, depois de Isaías ouve a conversa. Aí ele fala assim, agora a quem eu enviarei? Agora quem? Agora. Por quê? Em Gênesis ele tinha tentado, o espírito dele tentou, podemos dizer que falhou, porque não por falta de poder, mas por falta da ignorância dos homens. Agora vem Deus se apresentando, tirando o povo do Egito, se apresentando ali no Monte Sinai, fazendo sinais e maravilhas, no tempo ali dos juízes, no tempo dos reis, e agora chega no tempo dos profetas, quando chega ali em 1 Samuel e Cabote. Ele fala assim, não, eu vou me retirar porque cansei, tipo, uma linguagem, ele fala assim, para mim não matar vocês tudo, eu vou me embora. Aí agora ele chega em Isaías capítulo 6 fala, agora quem eu enviarei? O filho, que ainda não era filho, não tinha nascido, mas ali o príncipe, o anjo, o príncipe dos exércitos de guerra do Senhor, disse, envia a mim. Ele ainda não tinha feito nada ainda na história dali para trás, não tinha feito nada ainda. Você só aparece ele vindo na terra, trazendo a mensagem para Gideão, para Josué, para Manoá, o pai de Sansão. Ele só aparece nessas formas. Que é ali na teofania, né? Nós só vemos ele dessa forma, mas ele não se apresenta. Mas ele fala assim, eu sou maravilhoso. Como Manoá ele fala, eu sou o chefe dos exércitos. Ele Deus forte. Ele fala assim, eu sou o chefe dos exércitos de Deus. Quando aparece para Gideão. Aí agora em Isaías ele vira e fala assim... E aí outro exemplo, questão também, desse assunto que você está falando aí, que questão dos dízimos, ali com relação a Melquisedeque, era sem genealogia, sem fim. Agora, Deus ele fala, eu sou o princípio e o fim, eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega. Se você pegar um dicionário de uma letra do grego, correto? Uma letra só. Um dicionário dessa altura assim. Você enche isso aqui com todos eles. Eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, Deus fala. Claro. Aí um dicionário brasileiro, um só. Aqui. Tem de A a Z. É praticamente umzinho só. Ou se transmite num pequenininho uma assim. Hora. Agora, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Agora, o outro não. Enche esse cômodo todinho aqui, ó. Só a letra A? Não, com cada letra? Cada letra Do alfabeto grego. Mas o que Deus disse a respeito do filho? Não mais os profetas nem as leis, mas ao filho ouvir. E nada mais. No mundo da transfiguração. Mas o filho Você ouvir. tá me Então entendendo? nós temos que Acabou. Ser filho. O fim da lei é Cristo. Acabou. Eu não vou, lógico, nós não vamos viver deliberadamente pecando. Você está me entendendo? Nós não vamos viver deliberadamente pecando. Por quê? Nós já sabemos que já está aqui escrito. Mas quem a diz gente que já não pode peca, assim mente. para o coração, mas está aqui, ó, na nossa mente. Sim. Vontade, emoção, mais a consciência e o nosso espírito, que é a parte profunda da alma, onde está o nosso espírito, o espírito do homem, onde Deus habita, que é a unção, mas tem a intuição também, e tem a consciência. Aí você para, pensa,
Meu Deus, o Senhor veio para trabalhar em mim. O Senhor quer que nós sejamos uma luz, assim, do monte da transfiguração. Essa luz tem que brilhar. Não se pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo de um alqueire, mas se coloca no velador para clarear todos. Agora, eu tenho um temor de Deus no sentido assim, o que eu vou falar? Igual a menina, eu estou criticando a menina que canta, Aline Barros. Me usa em qualquer hora, em qualquer lugar. Duvido. Se Deus falar com ela, vende tudo que você tem, Deus não vai fazer isso com ela não. Que Deus não é assim. Mas chegou, vende tudo que você tem e vai lá para o lugar mais pobre da África. Vê se vai. Então, para que fala uma coisa dessa? Eu não falo isso para Deus. Tem aquele, Você fala isso para Deus? essa música aí, esse louvor aí, eu também procuro assim, como uma flecha, não sei o que, né? Com a ponte, não sei o que lá vai. Ponte, como farol. Rapaz, esse livro é pesado, tá? Porque Me usa em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer tempo, em qualquer lugar. Isso aí é um pedido muito que o cara tem que pensar, se tá disposto. Ela tá cantando só pra coisar a alma da pessoa, né? Vai agradar, né? Me tem quebra, a me também que canta muito bem também, né? Rapaz, tem uns louvores assim que eu não abro, não coisa não. Eu também não. Matusalém Cânticos, tá vendo? Aham. Aí vem tudo isso aqui embaixo. Aí você vem, aperta aqui. Correto? É só playlist. Aí esse cara aqui, coitado, ele se deixou levar pela pessoa dele, acabou cometendo algo que não deveria ter feito. Mas tem cada canto. Mas eu os gosto muito desse louvores, foi Deus que deu a ele, né? Sim, você conhece ele. Samuel. Ele usou, ele está envolvido num negócio. Samuel aqui. Eu custei para ler o livro de Isaías. Quando chegava em Isaías eu pulava. E o livro de Isaías é o Novo Testamento. Sim, todinho. Né? Eu custei. Outra coisa que eu custei para ler. Davi falando, Senhor, não é soberbo meu coração. Eu pulava também. Então eu não posso falar isso para Deus. Eu não posso garantir isso, como é que eu vou falar? Outra coisa que eu não lia, a oração de Abacuque. Ele pediu, pode faltar tudo. Então eu não. Você tem que estar preparado e ver se você está apto para chegar nesse nível, né? Não, eu não li. Agora não. Agora eu já estou mais eu posso falar para a senhora, Kila, que a gente é soberbo e tem uma outra palavra também que se diz, que fugiu da minha memória. E é uma coisa interessante que a senhora está falando. Se a gente está apto para falar certas coisas. Lógico. Porque quando você fala, porque muitas das vezes a pior coisa é você... É claro que Deus ele não vai te tentar algo que você não vai suportar. Mas Jesus falou com aqueles homens, né? Porque se você está sofrendo algo na sua vida e você desanimou e fala assim, eu não aguentei, é coisa do inimigo. Não é de Deus. Essa prova foi dada pelo inimigo. Ou Deus errou na dosagem. Ou você se entregou em algo que Deus falou assim, não, você aguenta. Mas Deus, ele jamais faria tal coisa para danificar ou para causar... A sua fé, a sua esperança. Não, jamais ele faria isso. Mas se você está passando uma aprovação e tal, quando a gente tem esse entendimento disso, poxa, se eu estou passando, eu vou superar. Se eu estou numa madrugada ou numa noite, vai chegar o dia. Então, isso esse versículo é uma peça-chave para todos os cristãos e falar assim, eu preciso me manter confiante, porque Deus não me dará algo que eu não vou suportar. Agora, se eu não conheço pelo menos esse versículo das Escrituras, eu falo assim, não, eu vou desistir, porque Deus me abandonou, Deus é injusto. Olha o que ele pede, lança sobre minha poderosa mão toda vossa ansiedade. Aí, ó, são palavras-chave que formam um conceito. Nós vamos orar para que a gente... Samuel, segue a vida. Não, é uma hora. Né? Não, eu achei que era meio-dia. É 1 hora.
Não pode dormir mais não. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de falar, né, do oráculo dele. O oráculo de Deus é fidedigno, é de inteira aceitação, desde o início que ele vem falando, porque ele tem um desejo, é fazer de todos nós o seu complemento. Como ele é, o homem agora se tornou como um de nós. Nós precisamos ter conhecimento, sim. Agora, um conhecimento que vai trazer frutos. Edificação. Edificação. Não divisão, Não contenda. divisão, contenda, isso, aqui, nada disso. Então nós vamos orar ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu de falar. É algo que já está inserido em nossa mente, já foi constituído em nós. E nós estamos falando, ela deixou de ser a palavra logos, que é uma palavra constante, para se tornar a palavra rema. Já se tornou a palavra rema, vida. Então já somos constituídos. E ele fala assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Não é um amontoado de letra? Não. Não. Jesus Cristo, Ele vai nos libertar. Ele já nos libertou do poder do inimigo. Ele não tem mais nada em nós. Agora, se abrir espaço, Ele vai atuar, meu irmão. Vai ou não vai? Ixi. Vai, só vai. Só vai. Então, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso para com todos aqueles que o invocam, que buscam com sinceridade de coração. Nós agradecemos pela família de Samuel, pela pessoa de Samuel, pela sua esposa, pela sua mãe, enfim, por toda a sua família. E nós te agradecemos por esse momento de falar com o Senhor e falar do Senhor. Qual é o desejo do Senhor? É fazer com que todos que o confessem como Senhor e têm como Senhor o complemento do Senhor, a expansão do Senhor. Então nós te pedimos o teu senhorio, o teu encabeçamento sobre o nosso viver, a cada instante, a cada momento. Que o Senhor faça isso por nós, Senhor, porque o Senhor é misericordioso para com todos aqueles que o invocam. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós te somos gratos pelo teu grande amor para com todos aqueles que o confessam como Senhor. Amém. 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 Maravilha. Matusa.